Olá, você que está me assistindo mais um vídeo para o canal. Esse vídeo eu vou falar sobre o que você tem em suas mãos, o que o Senhor colocou em suas mãos. Com certeza, se você é filho de Deus, se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, Deus colocou alguma coisa em suas mãos. Ele estava me ministrando a respeito dessas coisas através de 2 Timóteo 1,6, que diz assim: por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Em outras palavras, de autocontrole. Então, uma das mentiras que muitas vezes nós pensamos é que quando entramos para o reino de Deus, quando entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, tudo vai ser a partir dali somente alegria, felicidade, que a gente não vai ter mais nenhum problema, o que é uma mentira. Se a gente for pensar, é até irônico pensar que as lutas até aumentam, porque na verdade a gente se posicionou contra o inferno, na verdade a gente se posicionou contra Satanás. Na verdade, agora a gente está resplandecendo através da luz de Cristo. E se a gente se entregar ao Senhor da maneira como a gente deve se entregar, da maneira como o Senhor espera, a gente vai ser usado como flechas nas mãos do Senhor. A gente vai ser usado como flechas na mão de Deus, para a salvação e para a expansão do seu reino. E é exatamente por essas coisas que Satanás ele luta diariamente contra a igreja de Cristo Jesus. É exatamente por conta dessas coisas que Satanás tenta paralisar a igreja de Cristo Jesus das demais diversas formas, porque ele sabe que uma igreja posicionada na presença de Deus, meu irmão, Satanás nenhum, demônio algum consegue prevalecer de pé. E é exatamente por esses motivos que ele tenta, com todas as forças dele, com tudo o que ele pode, tentar paralisar você. Tentar paralisar você através da timidez, tentar paralisar você através da depressão, da ansiedade, das perseguições, das calúnias, da inveja e das mais diversas formas, porque ele sabe que se você se colocar da maneira como seu pai quer que você se coloque, se você simplesmente se deixar ser usada por Deus, Satanás nenhum consegue prevalecer contra você. Ele sabe que a partir dali, então, muitas vidas serão ganhas por Cristo Jesus. Ele sabe que a partir dali muitas vidas serão libertas da escravização dele. Ele sabe que a partir dali vidas se entregarão a Deus. E é por isso que ele luta das mais diversas formas contra a igreja de Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus fala em Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Elas até podem resistir. As portas do inferno, Satanás até pode tentar resistir contra a igreja de Cristo Jesus, mas a força da igreja de Deus, quem peleja pela igreja de Deus, é o próprio Senhor dela, é o próprio Deus dela. E Satanás contra Deus não consegue prevalecer. Sabe, o Senhor venceu Satanás através da cruz do Calvário, então a sua vitória já foi determinada ali. Só que quando o apóstolo Paulo ele fala aquelas coisas para Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus. Ele está dizendo a ele porque naquele tempo eles estavam passando por uma tremenda perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, a igreja de Cristo Jesus estava sendo pressionada por todos os lados, mas ainda assim eles decidiram cumprir o ID. Por mais que Satanás tentasse paralisar e calar a voz da igreja de Cristo Jesus, ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque a esperança dela é o seu Redentor. A esperança da igreja de Cristo Jesus é o próprio Deus, é o próprio Salvador dela, é o Senhor quem ajuda a igreja de Cristo Jesus a combater e a vencer os dardos inflamados do maligno. Por mais que Satanás lutasse contra a igreja naquele tempo e que continua lutando até hoje, por mais que ele tentasse lutar, ele não conseguiu. Ele não conseguiu paralisar os apóstolos, ele não conseguiu paralisar Paulo, ele não conseguiu paralisar Pedro e entre outros, porque eles tinham um firme propósito dentro deles, eles tinham uma base que era o seu próprio Senhor. Sabe, eles receberam ali uma missão de Cristo Jesus em Mateus 28, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, eles receberam ali uma missão de Cristo Jesus. Eles receberam ali uma missão de pregar o evangelho. Sabe, a palavra de Deus fala que no mundo os passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, o Senhor, ele não fala que o seu povo, ele não vai sofrer. Ele não fala que o seu povo, ele não vai sofrer perseguição, muito pelo contrário. Ele fala em diversas passagens bíblicas que o seu povo, sim, ele iria receber, ele iria sofrer aflições, ele iria sofrer perseguições, calúnias, eles seriam levados a autoridades para que eles fossem condenados à prisão, à morte, eles passariam fome, mas ele fala que em tudo são mais que vencedores. Ele fala e ele deu uma ordem: vá e pregue o meu evangelho. Ele fala que o nosso galardão naquele grande dia será grande, será enorme, será glorioso. Ele fala que a nossa recompensa naquele grande dia será grande. A palavra de Deus fala: lembre-se do seu Criador na sua mocidade, para que quando cheguem os dias maus, isso quer dizer os dias da sua velhice, você não venha dizer: eu não tive prazer na vida. E quando eu chegar, meu Deus do céu, na minha velhice, eu quero poder dizer: eu combati o bom combate, eu vivi a minha juventude nos pés do Senhor. Eu quero dizer: eu gastei toda a minha vida na presença de Deus, eu preguei o evangelho de diversas maneiras que eu pude. Eu quero poder dizer essas coisas, porque viver na presença de Deus é vida, e poder servir a outras pessoas é melhor ainda. Melhor é dar do que receber. Sabe, eu quero pregar o evangelho de Cristo Jesus. Não importa as maneiras como Satanás tentar me paralisar, mas importa que eu tenho um Deus que já determinou a minha vitória. Sabe, muitas vezes Satanás, ele levanta luta contra o povo de Deus para tentar paralisar eles, para tentar sufocar eles, para tentar impedir com que eles venham frutificar diante da presença de Deus. Mas ei, lembre-se que você tem um Deus que peleja por você. Lembre-se que você tem um Deus que luta por você e que ele já determinou a sua vitória na cruz do Calvário. Sabe, Satanás, ele coloca muitas coisas na nossa mente, ele ataca a nossa mente, porque a nossa mente é o campo de batalha. Ele ataca a nossa mente e tenta nos convencer de que nós não podemos vencê-lo, de que nós não podemos vencer as adversidades que se apresentam para nós. Mas ele é mentiroso. Tudo que ele fala é para que você não venha continuar prosseguindo diante da presença de Deus. Sabe, Deus, ele até permite muitas lutas. Deus, ele permite muitas lutas para que ali a gente possa ter um contato maior com ele, para que ali a gente possa ter uma experiência maior com o Senhor. Sabe, mas entenda que o deserto, ele não é para sempre. Não faça do deserto a sua moradia. Entenda que você não vai passar o tempo inteiro no vale. Entenda que você também vai passar também nos montes, que Deus, ele quer te levar para lugares altos na presença dele. Então esses lugares, eles não são para sempre. O deserto, ele não é para sempre. Mas quando a gente está tentando se acomodar com o deserto, a gente está tentando se acomodar já com aquele ambiente de luta, daqui a pouco a gente fala: já estou acostumado com a depressão, eu já estou acostumada com a timidez, eu já estou acostumada a viver dessa maneira. Aí está o verdadeiro perigo. Aí tá o verdadeiro perigo, porque é exatamente isso. O problema não é a gente passar pro deserto, o problema é a gente se acomodar com o deserto, fazer do deserto a nossa zona de conforto. Aí verdadeiramente a gente tem que se acordar, a gente tem que se despertar na presença de Deus e ver que a gente tem um Deus que sim, que ele tem momentos bons pra nossa vida, que ele tem alegria também, que ele tem paz pra nossa vida e que ele quer nos levar a lugares maiores na presença dele. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, que é 3:18, a gente cresce de glória em glória, que a gente cresce de glória em glória na presença de Deus. Aqui existe degraus, existe um processo de transformação até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, até o dia que a gente partir. Mas entenda que eu não fico estagnada no lugar, é um crescimento
um crescimento de glória em glória. Então entenda que que Satanás, sim, ele vai tentar lutar contra você, ele vai tentar impedir a obra do Senhor na sua vida, mas entenda que você tem um Deus e você precisa se agarrar na palavra do Senhor, porque senão você vai passar a acreditar nas mentiras de Satanás, e aí sim você vai ficar paralisado, aí sim você mesmo se impedir de frutificar. Aí já não é mais Satanás, porque você, em vez de acreditar e se agarrar na palavra do Senhor, você deixa Satanás trazer todo tipo de mentira e deixa Satanás paralisar você. Sabe, a gente precisa declarar guerra contra o inferno. Sabe, não importa o que Satanás tentar fazer para você se calar, o importa é que você não vai deixar. Você vai se colocar na presença do Senhor, você vai contar com as forças do Senhor Jesus Cristo e você vai continuar caminhando, você vai continuar pregando a palavra de Deus. Você vai continuar pregando a palavra de Cristo Jesus, que traz salvação, que traz arrependimento, que traz libertação. Porque é isso que a palavra do Senhor traz. A palavra do Senhor traz libertação à vida das almas. Essa palavra é a única esperança para este mundo. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 6:2. Hoje é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. A palavra também de Deus fala que as pessoas deste mundo esperam pelo dia que os filhos de Deus serão revelados. Então entenda, as pessoas que estão perecendo neste mundo esperam pelo dia que você vai se posicionar na presença de Deus. Elas esperam pelo dia que você vai se posicionar na presença do Senhor. Então não perca tempo, se coloque, deixe o Senhor te usar como um vaso que contém um tesouro grandioso dentro de você, um vaso de barro que contém um tesouro grandioso dentro de vocês. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada através de nós. Somente se coloque na presença do Senhor. Não é sobre aquilo que acontece ao seu redor, mas é a respeito daquilo que você tem dentro de você. Você tem a força dentro de você. Você tem a Cristo Jesus. Jesus Cristo é a força para você continuar caminhando. Se agarre no Senhor. Se agarre em Deus. Se aproxime do Senhor. Se aproxime de Deus. Porque Satanás, o que verdadeiramente Satanás teme é a sua intimidade com Cristo Jesus. Sabe, a palavra de Deus fala em 2 Timóteo sobre o obreiro aprovado de Deus. É aquele obreiro que é irrepreensível diante da presença de Deus, mas é aquele obreiro perseverante e dedicado ao Senhor. Sabe, seja fiel ao Senhor Jesus Cristo, seja fiel à obra dele, seja fiel na pregação do evangelho dele, seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o obreiro aprovado pelo Senhor, e é dessa maneira que o Senhor, ele quer que eu venha a ser e que você que está me assistindo venha a ser. Sabe, se posicione na presença do Senhor e deixa o Senhor te usar, meu irmão. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te usar. Se entregue ao Senhor e deixa Ele quebrar com todas as barreiras dentro da sua vida. Por muito tempo a timidez, ela me paralisou de pregar a palavra de Deus, mas eu decidi dar um passo de fé. Sabe, as coisas nem sempre vão cair do céu. As coisas nem sempre vão cair do céu. Sabe, para mim vencer a timidez, eu tive que me posicionar contra ela. Eu tive que me posicionar contra ela e aceitar os desafios que foi apresentado para mim. Eu tive que aceitar esses desafios. E à medida que eu aceitei e que eu fui lutando, rejeitando e expulsando todo espírito de covardia, Deus, ele vai passando a me usar. Sabe, eu falo essas coisas para honra e glória do Senhor. Porque da mesma forma como Ele agiu na minha vida, Ele quer agir através de você. Da mesma forma como Ele tem me usado, Ele quer usar você e talvez até mais. Então simplesmente se coloque na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e que essa palavra venha frutificar dentro de você. Em nome de Jesus.